Eu sou a professora Rafaela Lima e o nosso tema é DNA. Quem nunca ouviu falar de DNA, teste de DNA? Olha, fulano tem um problema no DNA. Mas o que é, afinal, o DNA, a famosa molécula da vida? Esse nome, DNA, ele da forma que está do inglês, né? Ele é o ácido desoxirribonucleico. Você fala, que nome é esse? Pois é, você vai entender. Ácido desoxirribonucleico. Se fosse em português, em alguns livros você vai encontrar escrito ADN, pegando aí essa sigla no português. Mas DNA, ADN em português está valendo. DNA ficou do inglês, né? O ácido desoxirribonucleico é uma molécula. Então nós temos aí algumas dessas moléculas no nosso corpo. E qual a missão delas? Elas contêm ali as informações que vão dar origem às nossas características, que chamamos de instruções genéticas, ou seja, as características genéticas que cada um de nós tem, que vai manifestar nas características externas e internas. E essas características, das informações genéticas, elas, é claro, propiciam o nosso desenvolvimento, as características que a gente tem, e não só de nós, humanos, de animais, de plantas, mas até de vírus, tá? Tem vírus que o material genético dele é DNA. Uma planta tem DNA, todos os seres vivos têm DNA, que contém ali as suas informações. E, claro, essas características, elas podem ser passadas adiante aos nossos descendentes, as chamadas características hereditárias. Então, ali o seu filhotinho de cachorro vai passar informações do DNA dele para o seu filhotinho, ali quando ele crescer, tiver o seu filhote. Eu passei para minha filha e assim a gente vai passando as características. E como é que a gente passa? A partir do DNA. Então, ela é essa molécula que vai reter as informações. A característica dela, e quando a gente imagina aí um DNA, é bem famosa essa imagem, que é essa imagem em dupla hélice. Levou-se aí um bom tempo para que se chegasse a esse resultado de como é esse DNA, assim com esse formato que parece assim uma escada ali em espiral, e a gente vai entender melhor como funciona essa estrutura. Vamos falar um pouquinho sobre as características do DNA. A gente fala que ela é uma molécula dupla, então sempre ela é constituída como uma molécula dupla, porque repara que eu tenho aqui uma estrutura e uma outra estrutura que você vai ver qual é a constituição, fazendo com que ela tenha então sempre uma duplicidade. Então, uma molécula dupla formada justamente por essa dupla hélice. A estrutura dela é em hélice. As reações químicas que acontecem fazem com que haja então ligações que vão dando esse formato em dupla hélice, é uma característica do DNA. Uma característica importante também é a capacidade que ele tem de se autoduplicar, de fazer cópias dele mesmo. Você já pensou que você tem o mesmo DNA de quando você era um bebezinho e agora você já está grande? O que aconteceu? Multiplicação celular. Quando você se corta, não vai regenerar? As células que voltam eram cópias fiéis das anteriores. Ou seja, eu tenho constantemente no meu corpo duplicação de DNA, que eu chamo também de replicação de DNA. A gente tem uma aula que você pode pesquisar só sobre replicação de DNA, um processo complexo e muito interessante, muito perfeito, que precisa ser muito fiel. Se eu tiver falhas nessa duplicação, nessa replicação, eu tenho células diferentes ali. Então, nosso DNA está aí se mantendo invicto pela sua capacidade de se autoduplicar. Qual a estrutura do DNA? Ele tem, então, nessa estrutura que se fosse uma escada seria o corrimão da escada, aqui em azul, ele tem um carboidrato chamado de desoxirribose. Ela é uma pentose, ela tem 5 carbonos. Então, esse carboidrato, você fala, tem carboidrato até no DNA? Pois é. Isso aqui, que representado aqui, é a desoxirribose. É o nome dela. Então, você já entende por que desoxi, Já viu aí, que é devido a isso. Na sua estrutura também, repare que ele tem aqui os fosfatos. O P, lá da tabela periódica, lembra do fósforo? Olha o fósforo aqui. Quando você assistiu a aula de sais minerais, a gente falou do fósforo, olha ele aqui, então formando a estrutura do DNA, então fosfatos. E ela vai ter, então repare que dos dois lados, a sua estrutura ela tem então uma estrutura igual, eu tenho então a desoxirribose e o fosfato. E ligando esses dois combos, essas duas porções, eu tenho os chamados nucleotídeos. E repare que os nucleotídeos não são iguais, até pelo formato, pelas cores, a gente quis trabalhar essa coisa assim para ficar bem claro para você.
eu tenho 4 nucleotídeos diferentes. E eles têm uma união? Tem. As chamadas unidos por uma ligação chamada ligação fosfodiéster, tá? Essa ligação ela pode se romper? Pode acontecer. Mas então tem uma ligação entre eles. E repare que essa ligação, esse pareamento entre eles, é sempre um pareamento padrão, que você precisa lembrar, precisa aí, ó, tatuar. Sempre eu vou ter, então, o nucleotídeo indicado pela letra C. Qual o nome dele? O nome dele é citosina. Outro é, com a letra G, guanina. O outro, com a letra T, é a timina. Outro, iniciando com a letra A, é a adenina. Preciso lembrar desses nomes? Precisa. Adenina, timina, citosina e guanina. E nesse pareamento, sempre, a gente vai ter então um pareamento entre adenina com timina. Sempre. Repare que eu tenho aqui, ó, nesse esquema a gente representou com outras cores, então você vê que a adenina está em verde, pareando com a timina vermelha. Sempre. Vermelho com verde, vermelho com verde, verde com vermelho. E sempre citosina com guanina. Então, repara, ó, citosina está em azul, a guanina está em amarelo. E como eu já tinha comentado com vocês, elas são unidas pelas pontes de hidrogênio. E aí você volta aqui, ó, C com G, T com A. Você precisa lembrar sempre esse pareamento. E repare que entre a citosina e a guanina, ó, eu tenho 3 pontes de hidrogênio. Nessa ligação fosfodiéster aqui, lembra que eu coloquei aqui? Ó, os nucleotídeos eles são unidos por ligações fosfodiéster. Nessa ligação, que é a ponte, a ligação final vai ser entre essas pontes de hidrogênio, entre C com G eu tenho 3 pontes de hidrogênio e entre adenina e timina eu tenho 2 pontes de hidrogênio. Preciso lembrar do pareamento? Precisa lembrar do pareamento. Isso é tão interessante que um cientista chamado Chargaff, fazendo ali uma série de cálculos e estudando o DNA, ele desenvolveu a chamada regra de Chargaff, deixando isso muito claro. Sempre a quantidade de adenina que eu tenho vai ser igual à quantidade de timina. E a quantidade de citosina vai ser igual à de guanina. E muitas vezes isso cai para você em algumas situações, em algumas questões, em alguns exemplos, como um cálculo para você realmente demonstrar. Olha, se eu tenho então 30 bases de timina, quanto que eu vou ter das outras? Você consegue fazer esse cálculo se baseando na regra de Chargaff. Se eu tenho 30 de timina, eu vou ter 30 de adenina. Tá? Então, quando você vê Chargaff, você vai lembrar que ele está aí frisando e permitindo aí que a gente calcule, sim, a proporção entre as bases nitrogenadas. Vale a gente destacar que o DNA ele pode sofrer lesões. Algumas substâncias químicas que a gente se expõe, elas podem causar lesões, quebrar essas moléculas de DNA. Então, é um excesso de sol, alguns produtos químicos muito fortes, alguns, por exemplo, durante um tempo se falou muito, se alertou bastante sobre os cuidados em relação a usar produtos alisantes que contêm formol. O formol, ele tem um potencial para quebrar DNA. E muitas vezes, essa quebra de DNA ela pode levar a um descontrole na célula, que pode levar ela a uma proliferação desordenada. O câncer, um crescimento anormal de células, para você ver como é importante a preservação desse DNA. Mulheres grávidas, a mulher grávida, ela tem que evitar uma série de produtos, remédios, cigarro, álcool, que são substâncias que têm a capacidade de levar a uma quebra de DNA. O álcool, ele pode fazer isso. E imagina nessa mulher, nessa gestante, está ali aquele embrião se formando e ele sofrer uma lesão, uma quebra em alguma porção do seu DNA. Vai faltar uma informação e essa informação ela pode comprometer todo o desenvolvimento daquele ser vivo. Sobre DNA, uma pauta interessante também é a chamada mutação. A gente fala de mutação, você pode pensar aí no X-Men, alguma coisa assim, mas a gente pode sofrer várias mutações e passar batido. Uma mutação que a gente nem percebeu, uma diferença externa. E quando a gente fala de mutação, eu estou falando de uma alteração entre essas bases, uma sequência de bases nitrogenadas, que vai então estar produzindo proteínas diferenciadas. Entendido? Então você entendeu aí as características do DNA, a importância dessa molécula na hereditariedade e que a gente precisa sim ter cuidado com uma série de produtos para não causar justamente uma lesão nesse DNA.
O DNA, ela é uma molécula que ela é um tanto estável, até por conta da desoxirribose. Esse carboidrato, ela tem na sua estrutura, né, ela tem C5, então 5 carbonos e 4 oxigênios, que ajuda ela a ter mais estabilidade do que, por exemplo, um RNA. Mas a gente, é claro, precisa ter uma série de cuidados também com o DNA. Então, entendido o DNA, sua importância, suas principais características, fechamos a nossa aula. Não deixe de fazer o seu registro, fotografa a aula, estuda, faz seu resumo e até a próxima. Tchauzinho!